Olá, mais uma vez eu saúdo a cada um de vocês com a paz do Senhor. Estamos na lição número 11, Amor em Ação. Mas não esqueça, nós já estamos no cume do Everest. O nosso foco agora é olhar nessa perspectiva. Você está sentado no cume do Everest, alcançamos esse pico na lição número 10, semana passada, e durante as próximas lições nós as estudaremos nessa perspectiva de estarmos assentados no ponto mais alto da Terra. Na verdade, a lição dessa semana vai nos convidar a cavalgar sobre as alturas da Terra. Pronto para o estudo? Oremos. Senhor, nos colocamos mais uma vez em Tuas mãos, e que essa revisão do aprendizado possa continuar dando a sua contribuição para que professores de escola sabatina, alunos e demais internautas interessados possam continuar não apenas aprendendo sobre a palavra de Deus, mas também encontrando um bom método para a sua abordagem. Usa-nos nesse momento, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos então ao primeiro ponto. Eu já dei algumas dicas para vocês na segunda-feira, e eu quero então pautar a minha abordagem desta semana em cima das dicas que eu sugeri a vocês na última terça-feira, quando eu publiquei o vídeo. O tema é amor em ação. Agora, o verso para memorizar, ele é interessante porque ele chama atenção para dois aspectos ligados à missão. Primeiro, se abrir o seu coração aos famintos e socorrer aos aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. Veja, amor em ação redunda em missão. Observe que o verso áureo ele já nos sugere isso. Se, portanto, há uma condição aqui apresentada, se abrir o seu coração aos famintos e socorrer aos aflitos, qual é a consequência? Então, você estará brilhando como a luz. Então, o amor em ação redunda em você estar agindo, praticando a missão. É importante que você tire esse entendimento desse texto do verso para memorizar. Agora, eu preparei a lição, o esboço da lição dessa semana, com um pano de fundo, com um tema de fundo, que é a luz brilha onde o amor age. Essa frase foi extraída do próprio verso de Isaías 58. Quando eu entro na missão, minha luz brilha, porque o amor está em ação. Ok? Então, esse é o pano de fundo que você pode usar como seu argumento, como sua demonstração na abordagem da lição dessa semana. Ela está dividida em duas partes. Uma baseada no estudo de Isaías 55 e o foco é a graça, outra baseada em Isaías 58 e o foco é o tema do jejum. Minha sugestão é que você trabalhe a lição a partir do entendimento dos dois capítulos. Portanto, estude, releia novamente esses dois capítulos e sublinhe, marque os pontos em destaque, porque qualquer que seja o ponto que você destacar, eles vão estar inseridos na lição de domingo e segunda-feira, no que diz respeito a Isaías 55, e vai estar inserido nas lições de terça, quarta e quinta, no que diz respeito a Isaías 58. Ok? Então, faça a sua abordagem com a sua unidade de ação a partir de dois focos, a graça e o jejum. Quando você vai abordar o tema da graça, o capítulo principal é Isaías 55, mas observe, ele faz parte de uma perícope que fala do futuro glorioso e do chamado amoroso de Deus. Esse chamado, se você observar o título do capítulo 56, é um chamado aos gentios, ou seja, a graça já se manifesta além dos limites do povo de Deus. Então, é importante que você tenha essa leitura, porque o futuro glorioso ele é estendido pelo chamado amoroso feito da parte de Deus aos gentios. Essa graça é oferecida a todos. Então, na perspectiva de Israel e dos gentios, ou seja, o que era povo e o que não era povo, a graça agora se estendeu de forma plena, prefigurando um futuro glorioso. Então, entre o futuro glorioso e o chamado amoroso, existe a ação da graça que é oferecida. Esse é o tema do capítulo 55. Nessa perspectiva do capítulo 55, há um chamado a buscar, invocar, deixar, converter e voltar. Essa é a minha resposta
a ação da graça que me é oferecida. Inclusive, nesse capítulo 55, a gente vai destacar depois um verso importante que você pode abordar. Já no capítulo 58, nós temos uma outra perícope interessantíssima. Essa aqui é extraordinária. Você tem no capítulo 57 a condenação da idolatria e no capítulo 59 a confissão da maldade, ou seja, a confissão da idolatria. Entre a condenação e a confissão está a restauração oferecida. E o que é oferecido como tema de restauração? Veja, o Isaías 58 já começa com um apelo: clame, erga a voz e anuncie o pecado. Observe, a graça é oferecida, a restauração também é oferecida, mas há uma condição: buscar, invocar, deixar, converter e voltar. Há uma condição: clamar, erguer e anunciar. A graça é oferecida e a restauração, por causa da graça, é oferecida. Mas o extraordinário nessa perícope é o que está no centro do capítulo 58. Qual é o tema principal? É o jejum. Então, espera aí. A graça é oferecida e a restauração é fruto de um jejum. Ok? Você pode trabalhar essa abordagem. Agora, observe aqui, por exemplo, no capítulo 55, o que é que você deve destacar? Destaque o verso 1. Pode ler o verso 1 lá e você vai ver. Presente tem um preço para quem dá. Isso aqui não é o verso da Bíblia, tá? Eu estou colocando aqui uma explicação, uma nota explicativa. Presente tem um preço para quem dá. É de graça, mas alguém pagou a conta. Não esqueça disso. Quando se fala de graça oferecida, nós estamos falando de algo que eu não preciso pagar por ela. Mas ela tem um preço, ela custou o preço. Quando você recebe um presente, para você não custou nada, mas para quem está dando, custou um valor. É de graça para você, mas alguém pagou a conta. É importante que você tenha essa compreensão, porque a graça ela é nessa perspectiva. Custou um preço. Olha, você está sentado no cume do Calvário. Ou, no nosso texto do slide, você está sentado no cume do Everest. Ponto mais alto, olhe para a cruz. Ali está o preço da graça. Ok? Outro verso que você pode trabalhar é o verso 50, capítulo 55, verso 9, que fala de contraste. Você vai ver lá, dê uma lida lá no texto, aí você pode trabalhar essa ideia. Deus pensa diferente e anda por outro caminho. É importante, porque para que eu possa compreender a ação da graça de Deus na minha vida, eu preciso me converter. E converter é voltar do caminho para onde estou indo, para o caminho onde Deus está. Ok? Na condição normal, eu não penso como Deus e não ando onde Deus anda. Mas quando eu me converto, eu passo a viver uma experiência de estar com Deus, andar com Ele e pensar como Ele. Agora, o verso-chave para o tema da graça é esse, capítulo 55, versos 6 e 7. Então, você pode ler isso com a sua unidade e fechar a sua abordagem sobre o capítulo 55 e sobre a lição de domingo e segunda, falando da graça nessa perspectiva que o verso 6 e 7 do capítulo 55 apresenta. Aí vamos agora para o capítulo 58. O que é que nós vemos lá? Olha, você precisa ler o capítulo 58 de novo. E você vai ver que o jejum ali, ele tem um foco diferenciado. Capítulo 58, verso 5, fala do jejum que Deus não escolheu. E os versos 6 a 9, do jejum escolhido por Deus. Então, você já vai compreender, já vai quebrar, eu creio, que um paradigma na sua mente em relação ao jejum. Mas não esqueça, o capítulo 58 fala de um jejum. E a minha pergunta é, que é o jejum referido em Isaías 58 e Tiago 1, 27? Que jejum é esse? Como é que o Isaías 58 termina falando desse jejum? Olha só, quando você estuda sobre restauração oferecida, clamar, erguer, anunciar, o que é que tem que ser clamado? O que é que tem que ser anunciado? O que é que tem que ser alvo da nossa voz erguida? O que é que precisa ser restaurado entre a idolatria e a confissão? Há uma condenação em 57, e no capítulo 58 há uma confissão.
O que é que leva pessoas a saírem da condenação para a confissão? Ou seja, o que leva pessoas a se converterem da idolatria e confessarem o seu pecado? Há um tema extraordinário no capítulo 58 que se chama sábado. Esse é o jejum de que trata o capítulo 58. Esse é o tema que vai trazer pessoas do conceito da idolatria para o conceito da verdadeira adoração. Porque o sábado apresenta quem é Deus, quem é o nosso Criador. O sábado conta a história da nossa origem, conta a história também da nossa crença em Deus. Ele é aquele a quem nós devemos adorar, o único Deus, ok? Então, veja que eu estou fazendo aqui uma transição do tema da graça e do jejum para o sábado. O sábado é a expressão da graça e do jejum. Nós descansamos no sábado, nós jejuamos das nossas atividades de trabalho durante a semana. Nós jejuamos dos nossos próprios interesses. Nós precisamos aprender a chamar o sábado de dia deleitoso, porque estamos na presença do Senhor. Queridos amigos, você pode fechar a lição com uma aplicação escatológica. Para o tempo do fim, a mensagem, a pedra de toque, o tema, o cerne da nossa mensagem deve ser o sábado, o dia do Senhor. Ele fará a diferença entre aqueles que vivem a idolatria e aqueles que vão reconhecer a verdadeira adoração. Portanto, amigos, qual é a relação do sábado com o jejum? Eu creio que você pode ler novamente o capítulo 58 e perceber que por trás da graça e do jejum existe uma dádiva, o sábado, o dia em que o Cordeiro também descansou. Enquanto ele descansava, ele concedera na cruz do Calvário a nossa salvação. O sábado é minha oportunidade de levar pessoas para cavalgar sobre as alturas da terra. Convide agora mais pessoas para subir ao Calvário ou ao Everest, ao ponto mais alto do tema teológico de Isaías, a graça de Deus. Desfrute desse descanso lá no cume, no sábado do Senhor. Desfrute desse jejum. Contemple a graça na cruz. Esse é o meu e o seu convite para que alguém mais possa subir ao topo da montanha. Lá em cima, nós vamos encontrar uma cruz, o verdadeiro preço da graça. Lá em cima, nós vamos encontrar o Senhor do sábado, aquele que nos ensina sobre o verdadeiro jejum. Que Deus te abençoe a compreender esse tema. Olha, eu queria falar um pouco mais, mas eu não posso me estender muito nesse vídeo. Você precisa encontrar a sua abordagem, encontrar o seu impacto com a mensagem desse livro. Você vai desfrutar das alturas da terra. Experimente cavalgar sobre ela, na presença do Senhor nesse sábado. Que Deus te abençoe. Eu espero que você esteja pronto para essa grande escalada. Na verdade, nós escalamos o trimestre todo. Não olhe para baixo, olhe para o alto. Um feliz sábado nas alturas da terra. Até a próxima semana. Que Deus te abençoe.